Querido professor, querida professora da classe da Escola Dominical dos Jovens, a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos para estudarmos a lição de número 3 desta série de lições sobre a Carta aos Gálatas. Verdadeiramente não é dos mais fáceis textos das Escrituras Sagradas, no entanto, com certeza temos muito que aprender desta carta. Às vezes eu me pergunto por que determinados temas para os jovens, ao mesmo tempo, tudo que nós podemos nos esforçar para aprender as Escrituras Sagradas. Eu entendo que ela é a revelação total de Deus para nós. E por que não começar mais cedo do que entrar depois que aprender alguma coisa de teologia lá mais para frente, quando até muitas vezes muita coisa já está misturada na nossa cabeça. Sendo assim, eu estou alegre de saber que nós estamos estudando estes temas, esta carta, junto com os jovens neste trimestre que Deus nos tem proporcionado. A lição de número 3 ela é intitulada Paulo e sua chamada. E diferente de outros dias, eu quero ler o texto bíblico com você. E se você não tiver problema em fazer, eu gostaria que você, junto comigo, sublinhasse algumas palavras-chave, que você tomasse atenção em alguns pontos, porque uma das coisas principais para nós que instruímos, baseado na palavra de Deus, é exatamente esta percepção crítica da palavra de Deus. Crítica não no sentido de criticá-la, mas no sentido de entendê-la, no sentido de parar para observar e extrair conhecimento a partir dela, colocar peças juntas que nos façam entender as coisas que elas estão revelando para nós. Então vamos ao texto bíblico que estão aqui diante de nós, Gálatas 1, versículo 11 ao 24, e você que está com a revista, não é, dos professores, na página 20 está este material. Diz o texto, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. E esta palavra é o que eu gostaria que você sublinhasse aí, não é segundo os homens. Versículo 12. Porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, revelação de Jesus Cristo. E vamos parar aqui. Paulo, no versículo 11, diz que aquilo que ele crê e defende, ele não recebeu. A primeira palavra é essa. Ele diz que por mim foi anunciado, este evangelho não veio, a proveniência dele, essa é a melhor palavra. A proveniência do evangelho não é do homem, mas, como ele disse no segundo versículo, vem de Jesus. Mas no versículo 12, ele esclarece o que ele quer dizer com não ter recebido de homem. Ele diz, porque eu nem recebi, nem aprendi. Ou seja, aquilo que eu estou ensinando, eu não aprendi dos apóstolos. Eu não aprendi de outros discípulos de Cristo. Eu não aprendi de nenhuma pessoa com quem nós podamos conviver. O que não há erro nenhum. Eu e você que está me escutando, e eu aprendi o evangelho de homens. No entanto, pela graça de Deus, nós temos a Bíblia Sagrada, que é a revelação de Deus para nós. Estes homens que nos ajudaram, que nos discipularam, que nos falaram de Jesus, por exemplo, para trazer-nos a conversão, foram homens, sim, mas que nos apontaram a palavra de Deus. Paulo, principalmente no tocante às coisas de Jesus Cristo, vamos entender aí. Este Novo Testamento estava começando a se mover agora. Ele mesmo, Paulo, foi autor de muitos livros, se chamarmos assim, não eram cartas, mas livros que compõem o Novo Testamento. Então, ele vai dizer, olha, o que eu conheci de Jesus não veio daqueles que estiveram com Jesus, mas do próprio Jesus Cristo. Então, no versículo 12, o nosso comentarista nos chama a atenção disso, e é o que está escrito aqui. Paulo diz, eu aprendi do Senhor Jesus. É fato que o Senhor Jesus esteve com Paulo em mais de uma ocasião. Nós temos evidência bíblica, não só no caminho de Damasco, depois, neste tempo que ele diz que recebeu revelação, e há muita coisa que ele escreve, ele fala que aprendeu direto do Senhor, não é isso? Há uma certa vez também que ele teve uma experiência espiritual, que ele viu, inclusive na região celestial, algumas coisas, e Deus o proibiu de falar daquilo que ele viu. Enfim, este homem teve experiências com Deus extraordinárias, e ele aqui está testemunhando que Jesus foi quem lhe ensinou ou quem lhe discipulou no seu evangelho. É isso que ele está dizendo aqui. Mas ele vai continuar essa defesa no caminho daquilo que nós vamos estar lendo aqui. Versículo 13. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, e você vai sublinhar judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava.
E na minha nação excedia em judaísmo. Olha o judaísmo aparecendo aí outra vez, vamos sublinhar. Há muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então, nestes dois versículos 13 e 14, ele está testemunhando que antes de ter a revelação de Jesus Cristo, a história de vida dele remonta a alguém dentro de uma religião chamada judaísmo e alguém grande, no melhor dos sentidos, dentro dessa religião. Alguém fiel, alguém zeloso, alguém estudioso. E nós temos outros escritos, né, que falam disso, mas aqui ele mesmo diz: eu excedia em judaísmo muitos da minha idade. Você sabe que essa era uma realidade. Ele era muito considerado, ele tinha uma conduta muito alta, altamente estimada dentro da sua religião anterior, que é o judaísmo. Vamos ao versículo 15. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho a mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Então, a palavra-chave aí é aprove a Deus, separou e chamou. Por quê? Porque nestas palavras, ele está dando testemunho que, para além de ter recebido o evangelho de Cristo, este Deus o chamou com uma vocação, com um trabalho, com uma obra para ser feita. E aí você veja que a obra está no versículo 16, pregar entre os gentios. Então, Deus tinha chamado a Paulo. Paulo tinha essa convicção que o seu chamado, aquilo que Deus o separou primordialmente para fazer, é pregar este evangelho entre os gentios. E você pode até circular esta palavra aí, pregar entre essas palavras, entre os gentios. Mas veja que no fim do 16 ele diz: eu não consultei carne nem sangue, continua no 17, é uma mesma sentença aí, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia, e voltei outra vez para Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias, e não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estava em Cristo. Vamos fazer uma pausa aí, porque nestes versículos ele tomou tempo para falar do quê, professor? Que conversa é essa que ele citou tantos lugares aí? Jerusalém, Arábia, Damasco, Jerusalém de volta. Por que Paulo está falando disso? Qual a importância? Partes da Síria e da Cilícia? E muito interessante é que em meio aos lugares que ele fala, ele colocou 3 anos aqui. 3 anos. Ou seja, Paulo está demonstrando pela linha de tempo da sua história que ele não conheceu a Jesus e o evangelho e foi chamado e logo foi estar com os apóstolos, onde ele podia, por exemplo, ter aprendido como nós. Alguém sente-se chamado ao ministério, qual é o normal? Ficar junto do ministério, ter desejo, aprender do seu pastor, estar junto, buscar, estudar, aprender, caminhar junto com aqueles que já estão no ministério. Isto é o que é natural. No entanto, Paulo viveu uma realidade diferente. Ele aqui mostra que ele foi para outros lugares que estão distantes de Jerusalém, e nós vivemos em tempo diferente, como o autor também fala para nós aqui, não é? Não havia este contato nem por telefone, nem por internet, nem nenhuma dessas coisas, mas que só depois de 3 anos é que ele visitou Jerusalém por 15 dias, e ele não visitou para ficar, e ele não esteve com todos os pais da igreja aí, não é? Os apóstolos de Jesus ali em Jerusalém. Ele só esteve com 2 pessoas, mais um pouco de tempo com Pedro, mas também esteve com Tiago, e logo depois ele saiu aí e fala para as regiões onde ele for. Então, todos estes lugares e tempo era para mostrar por A mais B que tudo a bagagem que Paulo vai escrever nestas cartas aqui, a revelação que Deus deu através deste servo, não veio do homem, mas do próprio Jesus Cristo. Então ele está fazendo uma comprovação em várias etapas aí. Terminando, versículo 23 e 4 diz: mas somente tinham ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Então a palavra-chave aí é anuncia agora a fé.
talvez o perseguiu também. Então é o antes e o depois. Ele antes nos perseguiu, né? E agora anuncia a fé. E isso trazia, como diz o texto áureo, né, que o versículo 24 é o nosso texto áureo, glorificavam a Deus a respeito de mim. Então, tendo em vista esta análise do texto, isso nos vai ajudar a entender melhor a lição quando o comentarista nos dispõe alguma coisa. Eu não vou estar lendo todo o texto no segundo e terceiro tópico, provavelmente quase todo ele eu vou estar lendo com você, mas o primeiro tópico e a introdução não vou ler, eu imagino que você já leu como professor, mas se ler, eu também, quando eu ensino, não necessariamente eu explico todos os parágrafos, porque alguns dos parágrafos, quando nós lemos com os alunos, já estão autoexplicativos, se explicam a si mesmos. Então, nós não precisamos repetir aquilo que está escrito. Digas de passagem. Se você ou eu repetimos o que está escrito, torna-se uma aula maçante. O aluno vem para aprender. Então, a leitura é parte do aprendizado. Alguma coisa ele já reteve como parte da leitura. Aí, para nós sabermos se ele reteve ou não, nós podemos fazer uma pergunta, averiguando se ele tomou atenção naquilo que leu, se nós encontramos importante isso. Não é isso? Nós, claro, numa aula, quando nós nos preparamos, nós temos que entender ou separar aquilo que nós entendemos como importante, mais importante. Tudo é, nós lemos a lição, mas algumas coisas são mais importantes e precisam ser explicadas. Se nós formos explicar todas as coisas, a aula vai se tornar maçante. Mas se nós soubermos ler tudo, dar o entendimento que foi nos trazido pelo comentarista, e explicar ou esclarecer algumas partes disso, o aluno vai ficar satisfeito por aprender alguma coisa na aula. E ao explicar, então nós vamos usar uma didática que vai trazer este interesse, esta realidade, não é? Com o aluno no tocante ao aprendizado. E com isso eu quero dizer que nós não precisamos, você pode ler tudo, mas nós não precisamos comentar sobre tudo. Isso eu já tinha falado antes, mas terminando aqui. Então, por causa disso, eu não vou ler tudo com você aqui, né? Você já leu e vai ler também na sua aula. Introdução, tópico número 1, o Evangelho de Paulo. Nós podemos colocar aqui, porque nós vamos com certeza seguir a lição aqui. Olha, o Evangelho de Paulo. Número 1, o texto da lição diz: Paulo faz a sua defesa. Eu vou renomear este subtópico porque quando eu o li, eu não achei que esse fosse um bom título, e você não precisa falar isso, né? Mas que fala, ou seja, que não intitula necessariamente aquilo que é o mais importante, ou que está se falando durante esse tópico aqui. Então eu vou colocar aqui, olha, comissionado. E você pode fazer isso, se você por acaso for escrever, você lê o tópico primeiro e você vai ver que o assunto é a comissão por Cristo. Inclusive, o que eu marquei aqui no texto foi a última frase deste subtópico. E eu vou lê-la com você. A última frasezinha lá, antes de começar o subtópico 2, está escrito assim: ele não fora comissionado pela igreja de Jerusalém, mas pelo próprio Cristo. Então, o texto aí base é Gálatas 1, que nós acabamos de ler, ok? O versículo, eu vou botar o versículo 12, eu vou botar o versículo 15, o 16 e o 17. Nós já estudamos este texto, nós não vamos tomar muito tempo aqui. E por causa disso, de termos estudado o texto, nós já falamos sobre a sua defesa, que é o título do subtópico, a sua defesa, de ter sido comissionado por Cristo. Na verdade, os dois títulos estão bem, né? Ele faz a defesa, mas a defesa dele qual é? Né? A defesa é que ele foi comissionado por Cristo. Então, no versículo 12, que nós lemos, diz: porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Isto mostra que Paulo esteve com Cristo. Ele aprendeu com Cristo. Ele esteve com Cristo, ele ouviu de Cristo. Este estar ninguém vai ficar aqui falando e tomando tempo para pensar como foi o estar. Se ele viu, se ele deixou de ver, se ele só ouviu, não importa. O importante é que foi o próprio Cristo quem lhe revelou, quem lhe discipulou, ok? Versículo 15 e 16, nós já estudamos o texto. Mostra ou comprova de que ele foi chamado por Cristo. Tá? A gente leu lá, olha, mas aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe separou, chamou, nós marcamos a palavra, aprove a Deus, ou seja, foi da vontade de Deus. Segunda palavra-chave, separou e chamou para revelar seu filho. Para quê? Qual a sua chamada? Qual a sua vocação? Qual a sua comissão? Nós marcamos aí.
pregasse entre os gentios. E o versículo 17 comprova que não foi pelos apóstolos. Isso Paulo achou interessante, achou importante testemunhar para os irmãos ali da região da Galácia que estavam vivendo aquela realidade de estarem sendo enganados, de estarem sendo dissuadidos a mudar a fé, a aumentar alguma coisa. Nós temos aprendido nas 2 primeiras lições o que estava acontecendo ali. Eu vou acrescentar um versículo aqui, que vai ser em 1 Timóteo 4:14, que vai também falar sobre o fato de ser comissionado por Cristo. Diz o texto: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Este texto é Paulo falando com um obreiro seu, com um jovem que estava começando o ministério pastoral. Ele, Paulo, até que se dizia o velho, né, já estava envelhecendo, e Timóteo era um obreiro, um discípulo de Paulo, e agora já estava no ministério. E Paulo escreveu 2 cartas para ele, e nesta carta ele diz: olha, não despreze o dom, a vocação, o chamado que você tem, que Deus já falou com você por profecia, e que foi, a consagração, a formalidade que você recebeu foi pela imposição das mãos do presbitério, ou seja, a igreja, em comum acordo espiritual, reconheceu o teu ministério. Então ele diz: não despreze o teu ministério. Então a questão da autoridade nossa espiritual, ela deve ter base em Deus, em Cristo. E mormente o ministério, porque os ministérios são dados por Cristo, biblicamente, teologicamente falando. Então nós temos que ter esta consciência do chamado ministerial para aqueles que têm o ministério, para aqueles que têm outra vocação da parte de Deus, do chamado vocacional de Deus. Amém? Então é importante para a defesa daquilo que nós fazemos entendermos que Deus é aquele que nos chamou e que nós estamos fazendo esta coisa ou aquela coisa por obediência ao caso do que Paulo fez, estava obedecendo, e no caso ele estava lembrando a Timóteo de se lembrar, porque esta lembrança, esta verdade é um pilar para a nossa fé. Quando nós pregamos o evangelho e falamos e chamamos alguém ao arrependimento do pecado, e a mensagem não só do mundo, mas até da igreja de hoje diz: olha, não fale sobre isso. A nossa convicção deve vir da palavra de Deus, do chamado de Deus para nós. Amém? O nosso chamado é para obedecer a palavra de Deus. É para obedecer a vocação que ele colocou em nossas vidas, o mandamento de Jesus. E se este é o mandamento de Jesus, é o que vamos obedecer. Então, de onde vem a autoridade sobre nós? É aquilo que nós devemos usar na nossa defesa. Agora, o segundo é bem interessante. O segundo subtópico, que algum aprendizado bom aí. Ele não pregou o evangelho dos apóstolos de Jerusalém. É o segundo subtópico. Que tipo de evangelho Paulo estava ensinando ou pregando? É como começa esse tópico. O evangelho é um só, mas judeus e gentios tinham culturas distintas. Eu vou parar aqui e vou lá para cima. Depois que acaba essa frase aqui, lá no final diz, entre aspas, tá vendo? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu fui lá embaixo, agora eu tô lá em cima. Primeiro do judeu e do grego. Romanos 1:16. Logo depois disso, grupos culturais diferentes. Então, eu marquei judeu, grego e grupos culturais diferentes, porque este é o foco deste tópico aqui, tá? E agora eu vou colocar aqui, olha. O evangelho pregado para 2 grupos distintos. E essa é a grande pergunta, que Paulo convivia com uma realidade que nós nos perguntamos sobre essa realidade hoje. Por acaso o evangelho pode ser diferente? O autor aqui colocou: o evangelho é um só, mas as culturas que recebe é diferente. Mas o que muda? O que muda? O que muda? Essa é a grande pergunta. Porque se o evangelho muda de cultura para cultura, então a gente vai ter que fazer algumas adaptações. Então, determinadas adaptações culturais em termos de tempo, não só de etnias, presta atenção que isso é muito importante. Alguns dizem, se for verdade para etnias, por exemplo, o evangelho que vai ao índio, lá que não conhece a sociedade de pedras, né? Vive uma vida mais no mato e etc.
Se for diferente do evangelho da cidade, então eu posso fazer essa mesma distinção de era para era. O evangelho da época romana é diferente do tempo da era moderna, ou da Idade Média, ou da Idade pós-moderna que nós vivemos. E a realidade é que não é. Agora, então, qual é o ponto de Paulo? O pastor Ken Ham, autor deste livro, eu tenho mais alguns livros, mas a maioria é digital, então busquei aqui se tinha algum em papel, e tem um, aqui o nome dele e a pessoa dele aqui. Um dos pontos que ele faz é exatamente este, em relação à pregação do evangelho hoje em dia, onde muitas culturas na Europa são pós-cristãs, ou seja, há pessoas que nascem hoje e que tornam-se adultas, jovens adultos, e não conhecem literalmente o cristianismo. Algumas porque estão remotos de culturas ocidentais, orientais, né, no caso, ou indígenas, o que for, mas algumas que vêm de lugares que antigamente já foi conhecedor da realidade judeu-cristã e que hoje já não é mais. A realidade judeu-cristã é um Deus como há outros, e muitos deles não são expostos à realidade deste Deus, do judaísmo, do cristianismo, ou seja, da Bíblia, como de outros. Então, esta realidade existe hoje, e ele diz, olha, o evangelho, ele é pregado diferente, o evangelho é o mesmo, mas como você expõe este evangelho é diferente para essas culturas. E eu vou fazer a distinção que ele faz, que vai nos ajudar, e ele faz exatamente baseado em Paulo, ok? O pastor Ken Ham faz essa distinção em seus livros, quando ele explica este assunto, baseada no que Paulo viveu. Por quê? Porque apesar de Paulo ser judeu e cristão, né, ele pregou para um mundo gentílico, um mundo que não conhecia as bases do cristianismo e do judaísmo, e faz toda a diferença. Então, com base na pregação de Paulo, é que nós vamos ver isso aqui, olha lá. A base dos gentios, ele coloca como Gênesis, a queda, e eu vou levar você a ler Gênesis 3 e 15, e a dos judeus, e no caso também dos apóstolos de Jesus, né? A base era a lei e os profetas. E eu vou ler com você Lucas 24, 44 e Romanos 3, 21, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou explicar aqui é a teoria disso aqui. Quando você pregava o evangelho para o judeu, ele já conhece estas duas partes das escrituras, que é a revelação de Deus, a lei e os profetas. E segundo o próprio Jesus, e nós vamos ler os textos aqui, ele cumpriu o que dele foi escrito na lei, porque Moisés já trouxe profeticamente algumas palavras, algumas coisas. Deus revelou no tempo de Moisés e na realidade da lei, principalmente da lei cerimonial, sobre a pessoa de Jesus. Os profetas também falaram e apontaram para coisas que Jesus haveria de fazer, para quem ele é. Há uma série de coisas que esta base de conhecimento, quando Jesus veio e falou, olha, isto aqui é o cumprimento daquilo que vocês aprenderam lá, faz sentido para eles. Agora, quando você vai falar para um gentio, para um pagão que não entende de Jesus, de Deus, da criação de Bíblia, nunca teve as escrituras sagradas nas suas mãos, nem conheceu dela. O que ele conhece é misticismo, é ocultismo, é paganismo, enfim, estas coisas, né? Ou até o ateísmo, ele não vai reconhecer isso como base. Então, para os judeus, vamos ver aí Lucas 24, 44. E disse-lhes, é Jesus dizendo, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Quem disse isso? Jesus. Depois que ele ressuscitou, ele falou isso para os seus discípulos, ok? Que convinha que ele passasse por aquilo que ele passou, porque ele tinha que cumprir absolutamente tudo o que já estava escrito dele. E todo o tempo que Jesus pregava, você vai ver ele falando isso. Como o profeta fulano falou, né? E o povo judeu conhecia esta base. Romanos 3, 21, ainda mais um texto. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho
da lei e dos profetas. Então, nesta realidade de um Novo Testamento, que já não está baseado nas obras da lei, dele testemunha, há um vínculo, existe um testemunho da revelação primeira, que é da lei do profeta. Então, com isso eu quero dizer que quando você prega para um judeu, ou até vamos expandir para a nossa realidade hoje. Quando você prega para uma cultura cristã, que é a nossa realidade no Brasil, que é a nossa realidade aqui nos Estados Unidos, que é a realidade ainda em muitos países do mundo, né? Você fala o continente ali na Austrália e etc., tem uma base, você pode referir-se à Bíblia, você pode se referir a Paulo, você pode referir às Escrituras, que eles sabem, eles têm noção do que é pecado, de quem é Jesus, o que Jesus veio. No entanto, é diferente de um mundo pagão que desconhece isso. E no caso de Paulo, ele foi chamado para pregar o evangelho para este mundo que nunca tinha ouvido falar do Deus Criador. Você lembra, né, aquele discurso de Paulo, que ele diz, olha, o Deus desconhecido de vocês é o que eu apresento para vocês, o Deus que criou os céus e a terra. Então, essas pessoas nunca ouviram de um Deus criador. E é isso que eu quero levar você. Então, qual é a base da pregação do evangelho? Segundo a colocação, o estudo do pastor Ken Ham, por exemplo, colocando pra gente aqui, de uma pregação para os gentios. A base está no Gênesis, está na queda do homem, está na realidade do pecado. Pronto. Enquanto para o mundo judaico-cristão, todos eles também remontam a Gênesis, nós temos para cima de Gênesis um tanto de ensinamento e revelação que nós já conhecemos. Este mundo pagão não entende de nada disso, ele só tem a realidade do pecado. Então, quando nós pregarmos o evangelho para eles, nós vamos apresentar o Deus criador que está lá em Gênesis, o Deus que vivenciou a realidade da queda do homem, o que aconteceu depois da queda do homem, e toda essa realidade, toda a humanidade, mesmo não judeu-cristã, reconhece pelas provas que são cabidas de todos nós. Gênesis 3:15, está aí a palavra e a promessa de Deus feita quando o homem pecou ali. Ele disse ao homem e à mulher, não é? Ele dizia, porém inimizade entre ti, no caso aqui é ele falando da serpente e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, esta palavra de Deus para a serpente aconteceu logo depois que ele trouxe a realidade de maldição sobre o homem como humanidade, sobre a terra e etc. Falou a serpente, mas ali havia uma promessa que haveria alguém de vir da semente da mulher, né? Que haveria de ferir a cabeça espiritual desta serpente, ok? O seu calcanhar seria ferido, haveria uma mácula e um sofrimento, mas espiritualmente ele haveria de pisar a cabeça, não é? E isso nós sabemos que Jesus veio cumprir esta realidade. Então, o evangelho a ser pregado para os gentios e os judeus, Paulo está nos trazendo esta realidade diferenciada por causa daquilo que ele viveu, ok? Quando a gente vê ele pregando, como eu mencionei o texto aqui, que ele fala, apresentando o Deus Criador, porque essas pessoas não conheciam. Mas o professor, o pastor que nos está trazendo o comentário, ele está chamando-nos a atenção de que havia um diferencial cultural, entre aspas, né, da pregação dos gentios e dos judeus. Ainda que a verdade é a mesma. O chamado ao arrependimento de Jesus e de Paulo é o mesmo. O chamado à conversão, à fé é a mesma. Amém? Terceiro subtópico. O testemunho. Foi como eu intitulei aqui. Vamos, página 21, subtópico 3. O evangelho que Paulo pregava havia sido aprovado pelos apóstolos em Jerusalém. Aí diz na segunda metade, aí, o apóstolo comenta que deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Então, esta diferenciação que nós falamos no subtópico anterior, de com que grupo cultural trabalhar, foi aprovado. E eu quero colocar aqui esta palavra, aprovado. Nós já lemos aqui Gálatas 2:9, já lemos, que é o que o autor aqui, o comentarista, colocou para nós, né? Que os apóstolos, o apóstolo comenta que deram-nos as destras, ou seja, os apóstolos lá em Jerusalém nos deram as destras, ou seja, nos apoiaram, estão conosco, em comunhão, comigo e com Barnabé, para quê? Para que eu e Barnabé fôssemos pregar o evangelho aos gentios e eles continuavam pregando aos da circuncisão. E eu vou te levar ainda a ler o texto de Gálatas 1, 22 a 24, que diz o seguinte:
E não era conhecido de vista, nós já lemos isso aí, é o finzinho do nosso texto bíblico aqui, né? Eu não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé, que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Com isso, o que nós vemos? É que o testemunho de Paulo foi aprovado. As igrejas não só ouviram, né, que Paulo tornou-se de Cristo, mas viram a comprovação. Ouviram dizer das suas pregações, de como ele agora está fazendo, como antes ele era um destruidor, não é, desta fé, mas agora ele estava anunciando fielmente, e a Bíblia diz que estes irmãos que testificavam, que testemunhavam, que ouviam desta bênção, estavam glorificando a Deus por causa do testemunho de Paulo. Vamos ao tópico número 2. Relembrando o passado. O passado. Subtópico 1. Escolhido por Deus. Paulo fora escolhido, eu estou lendo mesmo a revista na página 22. Mesmo com o seu currículo questionável antes de conhecer Jesus. O que ele fazia como perseguidor da igreja é relatado por ele mesmo quando discursa ao rei Agripa. E este é o texto que eu gostaria de ler aqui, parte deste subtópico, que é Atos 26:10. Diz o seguinte: e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Então é Paulo contando para o rei Agripa que ele fez isso. Paulo se voltara contra os seguidores de Jesus e, com a autorização dos líderes de Deus, prendeu muitos crentes e deu seu voto favorável até a execução. Ele ainda acrescenta, mesmo no mesmo contexto, falando para Agripa. É o 26:11, a continuação deste texto. E castigando-os muitas vezes, a quem? Aos crentes. Por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar e, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os perseguia. Ou seja, ele ia, como nós conhecemos, né, para outras cidades para perseguir. Então, relembrando o passado, a primeira coisa que ele lembra-se é que ele foi perseguidor. É o que esse tópico está nos trazendo aqui, né? Nós já lemos Atos 26, 10 e 11, e vamos ler ainda Gálatas 1, que é o texto da nossa lição. Gálatas 1, 13 e 14. Está lá no texto da nossa lição. O que diz? Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo. Nós marcamos a palavra judaísmo. Então ele está se lembrando que ele, nessa época, o que ele fazia? Quem ele era? Como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso pelas tradições de meus pais. Então, estes 2 versículos aí comprovam que Paulo, lembrando-se do passado, ele foi um perseguidor. Subtópico 2. Dias em Jerusalém. Vamos ler a última frase lá embaixo. Era uma forma clara de dizer que ele não estava pregando sem o conhecimento da igreja de Jerusalém. Então, neste tópico aí, o autor vai nos lembrar aquilo que está escrito no texto, né? Que ele ficou 15 dias e etc. E que neste processo, ele está mostrando que, ainda que o evangelho dele veio por Cristo revelado para ele não começou a pregar, ele não fez todo o seu ministério separado, sozinho, longe da igreja, como um revolucionário, como uma coisa separada. Não, pelo contrário. No tempo certo, ele esteve junto aos apóstolos e recebeu a bênção deles. Glória a Deus. Então eu vejo aqui, a palavra que me viria aqui seria a palavra sujeição. Outra, honra ministerial. Honra ministerial. Eu quero ler com você dois textos aí. Gálatas 2, 9 e 10 e Atos 15 e 2. Então, de Gálatas 2, 9 e 10 diz o seguinte: conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas da graça, que se me havia dado, deram-nos a destra. Nós já lemos isso aí, a palavra que o autor nos lembrou. Está aí. Tiago, Pedro e João, que eram considerados as colunas dos apóstolos, né, da igreja. Deram-nos as destras em comunhão comigo e Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Versículo 10 ainda. Recomendando-nos, olha aí,
somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Ó, duas coisas aí muito importantes para nós, principalmente o jovem que almeja o ministério. Que Paulo, foi qualquer um, Paulo fez. Ele não caminhou como eu disse. Eu vou ser independente, agora todo mundo é independente, Deus falou comigo e acabou, e Deus está comigo e Deus vai fazer. Não, irmãos. Tudo bem, nós temos que ter a convicção do chamado de Deus. Mas eu aprendo de Paulo o caminho certo, porque a Bíblia, para mim, é aonde Deus está revelando a sua vontade para nós. E Paulo fez isso. Então ele voltou lá, esteve com os apóstolos e recebeu, no melhor sentido das nossas palavras, a bênção deles. Eles concluíram, olha, então tá tudo bem, nós vamos, você o seu evangelho é de Deus, temos testemunho da presença, da graça, da verdade do evangelho na tua vida, Paulo, que era um judeu também, Paulo era um judeu, ex-fariseu, né? E disse, então, você vai pregar como Deus te chamou para os gentios, e com Barnabé, e nós vamos continuar pregando aos da circuncisão. Então, esta foi uma decisão. Mas ele disse, eu só faço uma lembrança para você. Qual é? Que tome cuidado com esta área, que era a questão dos pobres. E o que Paulo faz? Isso é besteira. Fez o que ele falou? Ele disse, não. Ele disse, eu procurei fazer com diligência. O que isso mostra, irmão? A honra ministerial, a submissão ministerial. Então, se nós vemos isso numa pessoa com o chamado de Paulo, irmão, a quem Jesus chamou aparecendo para ele, irmão, a quem o profeta Ananias foi para a casa dele, irmão, ali onde ele foi batizado nas águas e no Espírito Santo, irmão, quanto mais nós, ou cada um de nós, mesmo que tenhamos o chamado ministerial, né? Então, aprendizado para nós, honra ministerial, sujeição ministerial. Atos 15:2. O texto diz o seguinte, tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Então, o que aconteceu aí? É que, na realidade do campo missionário, entre gentios, entre judeus convertidos, entre igrejas mistas, que é o caso das igrejas na Galácia, mistas de judeus e gentios. Então, houve uma briga. A questão que nós estamos convivendo com ela, e Paulo conviveu aqui na Galácia. Qual foi? Essa questão de obedecer à lei, o que precisa e o que não precisa. Qual foi a decisão deles? Ora, então, vamos os dois missionários, Paulo e Barnabé, com alguns irmãos daqui, testemunhas, vamos a Jerusalém falar com os apóstolos e os anciãos da igreja, porque sobre eles está a autoridade. Veja que esse assunto de autoridade ministerial não é invenção do homem. Pode haver manipulação, pode haver gente que não tem... Pode, irmãos. No entanto, nós temos que estar submisso ao que Deus propôs, porque cada um deles vai dar conta a Deus, inclusive eu e você. Amém? Então, o que nós aprendemos aqui? Que a solução foi, vamos aos líderes da igreja. Olha que oportunidade boa, professor, para nós ensinarmos esta verdade. Que Deus guarde o nosso coração de estar sendo consumido por alguns ativismos na igreja, principalmente popularizado na mídia social, contra toda sorte de autoridade na igreja. Por quê? Não estou dizendo que toda autoridade humanamente seja boa, perfeita, excepcional, não. Todos eles, em verdade, exatamente porque são humanos, podem falhar. Mas a questão da existência, de hierarquia, de ministério, desta realidade da igreja, não foi invenção de homem. E porque foi Deus quem instituiu, a gente todinho presta conta a ele, a este Deus. Amém? Mas a verdade é o que a Bíblia nos ensina. E em terceiro lugar, o terceiro subtópico aí, Pedro e Tiago, né? Como vimos, Paulo fez menção, estou na página 22, terminando aí, de Pedro e Tiago, homens de Deus que lideravam a igreja de Jerusalém. Essa menção, e eu sublinhei aí, lideravam a igreja de Jerusalém. Essa menção fez com que os gálatas fossem informados de que o apóstolo conhecia os ministros de Jerusalém e que os respeitava. Ele não se considerava superior a eles, e pode não ter sido ordenado apóstolo por eles, mas nunca os desprezou. Então, essa palavra aí, foi a que eu coloquei aqui, olha. Ser chamado por Cristo não o faz superior. Até porque todos eles foram chamados por Cristo. Amém? Simples.
Todos eles com quem ele estava lidando também foram chamados por Cristo. Diga de passagem, eles tiveram, aqueles 12 pelo menos, né, estiveram pessoalmente com o Senhor Jesus 3 anos. Mas segunda coisa, Paulo nunca desprezou os demais. Ele desprezava o erro. Inclusive, é neste texto aqui, que a gente não vai ler nessa coisa, mas que Paulo busca Pedro de ladinho assim e diz, rapaz, aliás, não busca de ladinho não, falou na frente de todo mundo. Quando Pedro se dissimulou, quando Pedro, no seu caráter, na sua integridade, errou, Paulo chamou a atenção na frente de todo mundo, tá? Porque o zelo dele é com a palavra de Deus, é com Jesus. No entanto, ao ele fazer isso, ele não estava desonrando a Pedro. Pelo contrário, ele sempre foi submisso à realidade da igreja, à instituição da igreja como Deus o colocou. Então, Paulo nunca desprezou os demais, inclusive seus filhos na fé. Obreiro de valor, preza pelos filhos, porque esta obra não é nossa. Ela vai vencer pela sua continuidade até a vinda de Jesus. O meu maior prazer como professor é formar, é ajudar outros professores. Amém? E quanto mais longe estejam, mais eu tenho prazer de trazer para perto. E se passarem de mim, de empurrar para frente. Isso eu aprendi do meu pastor, que é um homem. Amém? No sentido de ser humano. Mas que caminha junto com o sentimento bíblico. João Batista falou, não falou, importa que ele cresça e que eu diminua. Claro que ele está falando da pessoa de Jesus. Mas nesse sentido você vê Paulo. Ele não para os obreiros de baixo, pelo contrário. Eu estou envelhecendo, eu estou aqui, mas a obra continua. Vá em frente, lembre-se da chamada de Deus para a sua vida. Então nós terminamos o segundo subtópico, vamos ao terceiro e último aqui. Terceiro e último, a diferença de uma vida transformada. Primeiro subtópico, Paulo desconhecido na Judéia. Vamos ler a última frase lá, né? Paulo sabia que a sua fama de perseguidor chegara a vários lugares, inclusive na Judéia. Então, o que me chama a atenção aí no primeiro subtópico é que ele tinha um passado e um presente. Vamos chamar aqui de vida transformada. Transformada. O passado de Paulo era nas trevas. Mesmo no judaísmo, ele estava cego, ele estava perseguindo ao próprio Messias, ele estava perseguindo a igreja que o Messias constituiu, então ele estava em trevas. Todos que vêm para a luz, o seu passado espiritual era de trevas, e agora ele veio para a luz. Eu quero ler com você Colossenses capítulo 1 e versículo 13. Diz, ele nos tirou da potestade das trevas, ou seja, do poderio, né? E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esta realidade espiritual é o que o processo de salvação faz com as nossas vidas. E porque nós não só fomos convencidos de uma vida de ética melhor, de comportamento ético melhor, de melhorias em toda a área da nossa vida humana, não. A maior mudança que acontece quando alguém é salvo, inclusive um doutor da lei como Paulo, é a transformação espiritual. Importantíssimo para nós enfatizarmos na sala de aula isso. A maior transformação não é do lado de fora. O lado de fora mostra. E tem que mostrar o que aconteceu dentro dele. E a palavra de Deus, inclusive Jesus disse, olha, vai mostrar, vai sair, é natural que saia, a boca vai falar daquilo que o coração está cheio. O que os fariseus, os religiosos da época falavam e faziam? Jesus disse, o que vocês fazem é o que vocês fizeram para os profetas no tempo que meu pai mandou os profetas para falar a verdade para vocês. A mesma coisa, vocês mataram, vocês perseguiram, porque o vosso coração está assim, está aí. Mesmo no meio da revelação de Deus, da palavra, da lei, de tudo que Deus deu para o povo judeu, eles estavam em trevas. E o homem perdido sem Deus está em trevas. A transformação, a nossa vida transformada, e Paulo teve esta experiência. E começou a pregar esta experiência. E esta é a experiência que nós temos que pregar. Há um evangelho por aí que está trazendo uma transformação mundana, uma transformação plástica, uma transformação ética, uma transformação filosófica. Este não é a transformação do evangelho. Pode ser lindo,
pode ser favorável para as pessoas da sociedade, pode ser mais aceitável para o mundo, para receber a igreja e as palavras da igreja, mas não é a transformação que Jesus veio nos dar e morreu por ela. A transformação é o que aconteceu com Paulo. Ele não precisava mudança na ética, ele era ético até demais, santo que não tinha para mais, mas espiritualmente estava em trevas, inclusive perseguindo a igreja. E eu me pergunto se esta igreja... Aliás, eu não me pergunto porque eu tenho a resposta, eu leio os seus livros. Esta igreja, vamos colocar de maneira geral, moderna, se não está perseguindo a raiz da nossa fé, a verdade da palavra de Deus, mesmo dizendo que estão defendendo a verdade, mas estão perseguindo, aleluia, o autor desta verdade, o nosso Jesus, mas o Jesus da Bíblia, não aqueles que eles estão pregando. Tópico número 2. Passei um pouquinho, né, irmão? Me empolguei. É porque a gente vê, e os jovens convivem, e você como professor, né, vai vendo isso, determinadas coisas, se pergunta muitas vezes, você vê, gente, como essa geração está tão diferente? Porque há muitas influências. E eu espero em Deus poder ajudar-nos um pouco naquilo que nós temos pesquisado, aquilo que nós estamos caminhando, né? Pouco a pouco estar explicando para os irmãos, ajudando os irmãos, para que nós possamos continuar fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo, em nome de Jesus, porque ele não mudou. Uma vida transformada é o segundo subtópico aí. Esse tópico podemos ler inteiro. Que poder é capaz de transformar a vida de uma pessoa? Por quais experiências uma pessoa pode passar e fazer com que ela adquira um novo hábito e uma nova perspectiva de vida? Existem formas, humanamente falando, com as quais uma pessoa muda, como a conclusão de um curso superior, maternidade, formação militar ou mesmo um desafio profissional. Então, o autor está falando que existe mudança, como eu falei, que eu mencionei, usei palavras diferentes, éticas. Existem mudanças naturais, socialmente naturais, humanas por natureza, da sabedoria humana. E é verdade. Quando você estuda bastante tempo, se dá os estudos, se conhece, mas você muda alguma coisa na sua perspectiva de visualizar, de ver as coisas. Quando você passa por um tempo dentro de uma realidade militar, você muda, né? A maternidade, eu, depois que virei mãe, eu sempre falava que não, que eu já sabia, né, etc., por aquilo que eu via, por aquilo que eu lia. Não é verdade. A gente só sabe uma vez vivendo. Mas eu nem chamaria isso de mudança, né? Eu coloquei aqui mudança, muda versus molda. Eu acho que essas coisas nos modam, mas não mudam. Por quê? Pode usar a palavra mudar, não estou desfazendo dela. Mas é porque eu quero usar esta palavra mudar no sentido daquilo que eu já falei, da realidade espiritual, que é a única mudança que há verdadeiramente, eu até vou colocar ela aqui, olha, a transformação, eu chamar de mudar, é a transformação espiritual, ok? E o moldar é aquilo que nós vemos, é o educar, é o educa, não é o educar. Trata-se da sabedoria humana. E eu vou deixar 2 textos aí, 2 Coríntios. 2 Coríntios 3:18 e 2 Coríntios 5:15 e 17. Eu vou para o finalzinho desse segundo subtópico aí, onde começa com as cartas. A linha começa estritamente necessário e depois diz as cartas. 3, 6, 7 linhas de baixo para cima. As cartas de Paulo no Novo Testamento se ocupam extensivamente, não na sua vida pessoal e do que ele era ou fazia antes do Evangelho, mas sim do poder de Deus. Essa é a frase, a última frase, pode ficar por aí. A última frase, o poder de Deus em sua vida e da forma como esse poder estava disponível para salvar e transformar todos os homens. Vamos ler aí o texto de Coríntios. 2 Coríntios 3:18 diz: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Eu não vou falar detalhes, que esse é um versículo muito profundo, mas, em poucas palavras, há uma transformação inicial que é de fonte, de origem, como nós já falamos e lemos o texto aqui, das trevas para a luz.
Mas uma vez estando na luz, há uma contínua transformação que vai nos fazer de volta refletir cada vez mais a imagem perdida de Deus. Esta imagem trata da realidade moral de Deus, sabedoria, santidade, verdade, amor, tudo aquilo que Deus moralmente nós perdemos com a queda no Éden, no pecado. E há uma transformação feita pelo Espírito, tá aí, como pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vivendo em nós. Se nós alimentamos o Espírito, nós continuamos este processo de transformação nas nossas vidas. E é isto que Paulo diz, olha, aconteceu comigo, eu vivo esta realidade e está disponível para todas as pessoas que queiram. Porque não só para entrar no reino de Deus nós temos que querer, temos que aceitar a Jesus, mas para crescer, para permanecer, para caminhar nele, cada dia nós temos que fazê-lo também. 2 Coríntios 5, 15 e 17, o texto diz, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então as duas coisas aí, a gente fica sempre com o 17 somente, né? Coisas novas. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Mas a pergunta é que coisas velhas são essas? Diz a estrutura, a realidade estrutural que aconteceu é que quem vive agora nele não vive mais para si, mas para aquele que morreu por ele. Então as coisas são novas na minha vida, porque a minha vida agora é para Cristo. Não é mais para mim. E o mundo eclesiástico de hoje, eclesiástico eu digo é a igreja, as pregações, as músicas e o que nós escutamos tem sido para nós vivermos para nós e termos o nosso talismãzinho, um Jesus, um Deus, um Espírito Santo que vai sempre nos incentivar, vai sempre estar conosco. Não é isso que eu vejo na Bíblia Sagrada. O texto aí está claro, ele morreu por todos. O sacrifício foi feito para quê? Por quê? Para que os que vivem, e nós vivemos agora, vida espiritual, e vida humana ainda, não vivam mais para si. Então todas as coisas se foram feitas novas, porque neste contexto nós estamos vivendo para Cristo. Será que alguém pode dizer amém? Só crente. Só crente de verdade. Vamos terminar com o terceiro subtópico aí, né? Nós já falamos aqui deste segundo, terceiro e último. Terceiro e último. Diz o que as pessoas dizem acerca de você. Paulo diz que os irmãos da Judéia glorificavam a Deus pela vida dele. Verdade? Que testemunho, né? Agora vamos seguir aí. Em que aspecto residia a alegria daqueles irmãos? No fato de que a fé em Jesus Cristo havia alcançado o coração do perseguidor e que ele estava anunciando a fé. Tá aí. A alegria estava no coração dos irmãos. Por quê? Porque aquele que era o pior ímpio, aquele que antes estava nas boates rindo dos crentes, aquele que antes não queria saber do evangelho, era fechado num ateísmo acadêmico, agora prega Jesus Cristo, aleluia. Claro que essa que eu estou falando, exemplos modernos. Mas Paulo era o perseguidor. E agora ele está sendo perseguido pelo evangelho. Agora ele é crente de verdade, aleluia. Agora ele se senta com os que eram perseguidos. E a pergunta é, será que nós temos um exemplo hoje? Aí seria legal, né? Para você perguntar para a turma aí, que exemplo nós damos, que nós conhecemos? Alguém que era um ateu, foi transformado. Nós damos testemunho de uma vida transformada, porque isso alegra a igreja de saber que o poder de Deus ainda tira a gente das trevas. Era ex-macumbeiro, agora louva a Jesus e é cheio da graça de Deus e do poder de Deus. Já não está mais em prisões espirituais. Que testemunhos nós conhecemos? Eu vou deixar ainda o texto de Lucas, capítulo 15, versículo 7, depois o versículo 32, diz, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por 99 justos que não necessitam arrependimento. Veja, o céu alegre por um pecador transformado. Versículo 32, mas era justo, disse ao pai, ao seu irmão, ao filho mais velho,
Era justo alegrarmos-nos e regozijamo-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Alegria para Deus mostrada e ensinada nestas parábolas, são 3, nós lemos o texto de 2 delas. É porque alguém estava perdido e foi achado. Alegria porque alguém estava morto e foi encontrado. Nós, Igreja do Senhor Jesus, jovens, estamos sendo chamados a nos alegrar em outras coisas. Alegria espiritual para a igreja é salvação. É vida que saiu do caminho do pecado e foi transformado espiritualmente. Não é falar com vocabulário de crente e viver no pecado. Não é dançar e pular música que se diz gospel e continuar na vida de fornicação. É ser santo, como diz a palavra, como o nosso Deus é. Agora, palavra é para quem quer a palavra, é para quem quer Deus, é para quem quer o Deus da palavra. Que Deus use a você, professor, a levar o Deus da palavra à sua sala de aula. Em primeiro lugar, a nossa vida, nós temos que a cada dia botar na frente deste espelho, aleluia. E não só para ver as falhas, que é fácil ver, é fácil reconhecer, mas depois de ver, vamos cair no joelho e pedir ao Senhor que não só conserte, não só perdoe, não só acerte, mas que nos dê graça e autoridade para nos tornarmos como Paulo foi. Alguém que levantou esta bandeira, aleluia, até o fim da sua vida, a bandeira da verdade, do evangelho verdadeiro. Em Gálatas, um outro evangelho tentou entrar e o servo do Senhor foi fiel. Que Deus nos ajude nesta entrada de novos evangelhos dentro da nossa amada juventude, da nossa igreja. Que Deus nos ajude a sermos Paulos hoje. Amém.